muito bom dia a todos. Começar, em nome do grupo, agradecer, né, a presença de todos mais uma vez. Pedir antecipadamente para todos, né, a compreensão, caso a gente dê alguma escorregada aí com a tecnologia, umas pequenas falhas, mas o objetivo é sempre trazer um trabalho mais didático possível. Contamos com a compreensão aí de todos, tá bom? Agradecemos mesmo bastante a presença aí de todos. Bem, nós vamos, como no nosso planejamento, continuar o tema que trabalhamos, e precisamente há que tempo, mas é a manutenção do equilíbrio mental, a parte 2. Vamos fazer uma leitura inicial, que na verdade vai ser o primeiro videozinho que nós vamos já jogar aí para nos sensibilizar, ok? Prece inicial você vai fazer, mas é... Não, primeiro vamos jogar o videozinho, na sequência eu te chamo, você faz a prece. José Carlos. Você tem que abaixar aí para eu poder colocar. Okay. Do livro Pão Nosso, de Chico Xavier e Emmanuel, capítulo 167. Guardemos saúde mental. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 2. O programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Espraiemo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo, sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima. Muito bom. Então vamos elevando o nosso pensamento e já pedindo então para Leila, por gentileza, Leila. Então, neste clima de muito carinho entre nós, que faz toda a diferença, esse nos agasalhar nessa vibração da doutrina espírita, aqui entre amigos, na sua maioria dirigentes de centro espírita, que tem aquela missão, não é, de propagar a nossa doutrina, nós vamos, assim, buscar esse ser caridoso, né, que é uma conduta moral, como pescadores de homens, que cada um de nós aqui temos essa missão, e ter os nossos olhos de ver, ouvidos de escutar, né, entregando nossos corações para que a espiritualidade possa agir aqui na nossa apresentação, que ao longo desses 2 meses, damos com muito carinho
E nessa liberdade, né, desse voo que cada um de nós tem, vamos buscar esse voo na nossa perfeição moral e tomar como jugo o jugo do Cristo para tornar leve as nossas costas os sofrimentos do mundo. Então, neste clima de muito carinho, de muita gratidão, de muito respeito, vamos cumprimentando todos os irmãos e irmãs aqui presentes, louvando e agradecendo a Deus, nosso Pai, e suplicando, Pai, que nos envie benfeitores espirituais, que nos concedam a luz, a inspiração da palavra bendita e santificadora para todos os corações que aqui se encontram. Rogamos, então, ao Divino Mestre Jesus que ilumine nossas mentes com os recursos do seu amor e que nós possamos receber, então, este equilíbrio, essa manutenção, não é? Porque já conhecemos o que devemos fazer, esperamos, numa harmonia, numa saúde, nessas energias que necessitamos tanto, Pai, desse fortalecimento e o crescimento mental, que aqui estamos para buscá-los e nos preparar para tal. Então, terminando, que Jesus nos envolva com toda a luz, que ao sair daqui, a nossa alma sorria para todos os que se achegarem a nós. Graças a Deus. Obrigado, Leila, obrigado. Pessoal, vamos lá, então, vamos ao início do nosso trabalho. Vou fazer uma pequena introdução para a gente posicionar todos, né, nesse ponto de partida. Nós, na primeira apresentação, ou parte 1 do nosso trabalho, nós trouxemos a situação do mundo externo, a dificuldade que nós temos, todos nós, nas casas espíritas, para fazer o atendimento geral, né, e assistência a todos que nos procuram. E lá nós concluímos, ao final, se vocês bem lembram, que somente o amor com Jesus é que nos ampara de forma completa para a gente seguir nessa busca, vamos dizer, da eficiência, né, ou do aprimoramento. Nessa parte 2, nós resolvemos trazer a atenção para dentro das nossas casas, com foco no eu trabalhador do centro espírita. O que eu consigo fazer já na minha atividade na casa espírita? O que eu preciso e posso me aprimorar, fazer melhor? Então, hoje, a tônica do nosso trabalho, da nossa coisa e do nosso tema, será com este foco. Tá? Peço a todos que tentem compreender dessa forma que nós vamos fazer uma certa provocação, no bom sentido, para que todos pensem, reflitam, falem como eu me posiciono, como eu estou. Esse insight é interessante, que eu tenho observado nas últimas reuniões, nas últimas 3, pelo menos, aqui, desse sábado de manhã, que isso tem aparecido, né? Tem os comentários, o tema, o foco, foi margeando isso, e a gente pretende que ele vá um pouquinho mais fundo agora no foco eu. O que nós sabemos mesmo, com essa introdução que eu fiz, é que nós já sabemos que o caminho tem que ser construído com fraternidade e com amor ao nosso próximo, como aquele final da nossa primeira apresentação, né? Tem que ser com amor, tem que ser com carinho, tem que ser com fraternidade, tem que ser com o Evangelho de Jesus debaixo do braço. Eu vou pedir para o Zé fazer essa leitura para nós, para continuar ainda nos preparando. Por favor, Zé. Pois é. A leitura é de Lucas, capítulo 6, versículo 31º. Tratem todos os homens da mesma maneira que gostariam de ser tratados. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres do homem para com o próximo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11º, item 4. E aqui, se fora da caridade não há salvação, sem a compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Então, é a compreensão. Sem compreensão, o amor falha, a caridade é incompleta. E não pode haver compreensão se não houver o diálogo.
É disso que nós vamos tratar hoje aqui na sequência. Por favor, Moisés. Ok, José, muito obrigado. Vamos então na sequência. Agora, definitivamente, começando a nossa proposta de hoje, como também já fiz uma introdução, então vai ser debater, avaliar, né, como está o nosso equilíbrio mental nos centros espíritas. Esse é o foco, como nós estamos posicionados, quais as dificuldades que nós estamos tendo agora. Para começar, nós queremos fazer uma avaliação. Nós vamos jogar uma enquete aqui com essa pergunta. Como você avalia atualmente as suas condições mentais quando na tarefa do centro espírita? Fiz esse grifo aí, porque para que compreendamos a pergunta. Não é aqui o meu dia a dia, não é a minha rotina, que também tem toda uma problemática, né, com relação ao equilíbrio, mas eu quero saber, nós queremos saber, como nós estamos quando nós chegamos todos os dias para as nossas tarefas, continuamente na casa. Então, nós vamos lançar essa enquete aqui. O José já acho que prepara. Eu coloquei, pessoal, aqui também, um passo a passo para facilitar um pouquinho e a gente sempre ganhar mais tempo, no caminho aí dessa enquete, né? Às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade, eu mesmo às vezes até esqueço. Então, está aí para orientar um pouquinho o caminho no notebook, no celular, e lá depois a escolha da enquete e a pergunta a pontuação que eu vou explicar, ok? Depois eu volto aqui um pouco mais. Bem, o que nós perguntamos? Como está a saúde mental? E nós fizemos uma gradação, uma graduação, né? Nós colocamos como 0, muito desequilibrado. Essa figurinha que está aí, como todos acho que dirigem aqui, pode lembrar-se do seu contagiro dos seus veículos. É um contagiro de motor, e aí o vermelho mais intenso estará lá num alto giro, 9.000 giros, e da forma inversa, decrescendo, ele vai cair lá para os giros e vai estar lá no ponto morto, equilibrado, motorzinho sem barulho. Analogamente, a gente tentou fazer essa nossa situação de equilíbrio ou desequilíbrio com essa figura. Então, o 0 é muito desequilibrado. Estou muito desequilibrado, chego na casa normalmente fervendo, né? Vou descendo, moderadamente desequilibrado. É o nosso número 1. Tá? Eu nem sempre chego lá pilhado, né? Como se diz na gíria. 2, eu chego lá um pouco desequilibrado. Estou melhorando, mas ainda tenho muita dificuldade. O 3, eu já tenho consciência que eu busco pelo equilíbrio. Então, já saio do vermelho, já estou entrando ali no laranjinha meio amarelo, né? Já busco o equilíbrio conscientemente, estou na tentativa. O 4, já estou moderadamente controlado mentalmente. De vez em quando posso ter um deslize ainda, mas normalmente, a maioria do tempo, eu me controlo. E a opção do melhor dos mundos, que eu acho que todos nós aqui estamos, não é? Em pleno controle mental, certo? Que é o 5. Então, nessa ordem de grandeza, sem querer ir muito em detalhe, acho que cada um consegue se situar e ver sua rotina, como normalmente chega na casa, para as suas tarefas, para o seu trabalho e para a sua participação como um todo na casa. Tudo bem por aí? Se tiver alguma duvidazinha, a gente pode responder no chat, ou alguém levanta a mãozinha aí, ok? Então, acho que já dá para ir lá para o chat, né, José Carlos? Eu já lancei a enquete. Enquete aberta, tá? A gente não vai saber quem votou, não tem essa identificação. O objetivo aqui é dar um panorama, né? Quantas pessoas se classificam no A, no 0, no 1, no 2 e assim por diante. Perfeito, perfeito. Vamos, então, dando um tempinho. Se alguém tiver dificuldade em ir para o caminho da enquete, eu volto àquele slide. Mas acho que todos já fazem bem esse exercício, né? Os nossos colegas e grupos diversos aí têm feito essa dinâmica, e é bem legal, né? Todos votando, Zé? Você está acompanhando? Temos 22 votos legal. Até agora.
Um terço. 23, caminhando bastante agora para o 30º, hein? 28º. Temos um empate técnico, Moisés. Empate técnico aqui. É 5 e 4, né, Zé? 5 e 4, 5 e 4. Olha, empate técnico aqui, mostrando bem uma questão... Não deu resultado. Interessante. Não. Uma questão importante que nós discutiremos ao longo do trabalho, né, Moisés? Na sequência. Mas claro. é muito... Sim. Interessante, né? Então, interessante. Temos 36 votos já concluídos nesse momento. Temos 57 pessoas na sala. Então, vamos Perfeito. esperar aí pelo menos 50, né, Moisés? Ou Perfeito, 45. Perfeito. É uma autoavaliação, assim, bem necessária, né? Para que a gente não se sinta transparente, seja transparente, não é, pessoal? Eu só consegui responder a primeira pergunta. Por que eu não estou conseguindo? Eu clico na segunda e na terceira e não estou conseguindo responder. Não, você vai escolher uma só um. É só na primeira. Não, eu sei, mesmo, mas eu falo, Márcia. tem mais duas embaixo. É só na primeira. Ah, tá, obrigada. Só um pequeno comentário, como a Leila também fez uma introdução, nós, depois da pandemia, que já ficou para trás, felizmente, né, nós discutimos bastante isso, né, gente? A gente vem falando bastante dessa nossa dificuldade de atendimento nas nossas tarefas, nas nossas casas, né, e já decorreram aí, 6 meses que a gente já está numa situação, acho que podemos até dizer já normal, né, ou 95% normal, sei lá. Mas mesmo assim, e também a pandemia trouxe também mais dificuldade para todos, inclusive para nós, né? Então, acho que é bem adequado a gente fazer esse termômetro aí para a gente sentir aqui nesse pequeno grupo aí de 60 pessoas. Moisés, teve um problema técnico que foi lançado 3 enquetes, né? A Márcia levantou isso aí, foi lançado tem 3 enquetes. Então, responderam na primeira e na terceira enquete. Seria só na primeira, então eu teria que computar os votos da primeira e da terceira. Dá para fazer um compilado rápido, para a gente não perder muito tempo? Qual das Consegue duas? fazer, Zé? Você vê as... Pedindo já, então... Perfeito. Pois não, Zé. Eu acho que, compilando as duas enquetes, a gente já tem a maioria dos votos aqui, Tá. E Okay. A gente já pode encerrar. Ok, então vamos encerrar. E aí, de novo, né, pedindo desculpas por uma pequena falha, a gente se preocupou tanto, no fim abrimos 3 caminhos, né? Mas, então fala para a gente o que foi possível a gente apurar. Então, somando as duas, né, enquetes 1 e 3, com 9 votos na terceira e mais 39 na primeira, nós temos um empate técnico entre 3 e 4. Existem votos para número 1, para número 2, mas a 3, consciente busca pelo equilíbrio e moderado controle mental, estão praticamente empatados. Ok. Então, podemos considerar e encerrar, né? Ok? Então, conforme o relato do Zé, teríamos aí a maior percentagem de toda a votação, somando-se 3 e 4. É o que a gente queria sentir. Agora, um comentário nosso, nós aqui, como grupo, em toda a nossa preparação, e eu particularmente, achei que a pontuação, ou a maioria, ficaria um pouco abaixo dessa votação. Mas, mesmo assim, 3 e 4 não é o melhor, não é ainda o objetivo de nós ficarmos 100% na tarefa. Então, ainda nos dá a margem para a gente colocar.
que mediante esse resultado, e aí a gente com certeza pode entender, tem ainda caminho para melhorar, certo? E como podem ser apontados esses caminhos, na sua opinião? Então, a gente vai abrir uma plenáriazinha aqui, nesse sentido. Repetindo, então, a estatística, né, a enquete deu que 3 e 4, né, vou até voltar um pouquinho aqui, me permitam, 3 e 4. Então, a maioria se considera consciente e busca constantemente pelo equilíbrio, e alguns até já moderados, estão até bem equilibrados ainda, não chegando ao pleno. Ok? Acho que ficou compreendido, né? A maioria 3 e 4. Mas então vamos entender que todos que ficaram abaixo do 3 e 4, e mesmo esses que votaram em 3 e 4, tentando atingir o 5, o que nós precisamos fazer? Essa pergunta. Vamos ouvir vocês? Levantando as mãozinhas pelo chat, a gente vai relatando aqui para ver que resultado dá. Alguém me ajuda também de olho nas mãozinhas aí, por favor? Olha no chat. Maria Cícera levantou a mão. Por favor, Maria Cícera, faça o seu comentário. Eu acredito que nível 5 aqui só a dona Mildes. E o resto tá tudo para cima. Ok. Acho que vamos endossar realmente, a dona Mildes é sempre muito participativa e nos engrandece sempre muito com as suas falas e os seus comentários. Ela realmente oferece um grande equilíbrio. Quem mais? Tem mãozinhas levantadas, pessoal? Eu não estou com o chat aberto. Sim, a Silvia. Silvia, pode falar, Silvia. Então, bom dia a todos. Bom dia. Eu penso que um dos caminhos para a melhora é sempre o estudo continuado da doutrina espírita, mas não o estudo intelectual, mas a interiorização e prática. E lembrando sempre da escala espírita. Nós somos espíritos encarnados. Então, nós somos imperfeitos, e da forma que nós somos imperfeitos, os nossos companheiros também são. Porque, às vezes, a gente aguarda uma equipe ideal, quando nem nós somos totalmente preparados. Então, é compreender as imperfeições alheias também e trabalhar com as ferramentas que nós temos. Lembrando que Jesus também não teve uma equipe perfeita, né? Muito boa a sua colocação, Silvia. Muito obrigado, viu? A próxima da lista, agora, Zé. Para mim, aqui, a próxima para mim é o Ayrton Neiva, e depois a dona Mildes. Ok, vamos lá, Ayrton, por gentileza. Bom dia a todos. Bom dia. Então, eu concordo com tudo que foi falado aqui pela antecessora, né? Eu acho que também um dos problemas é a pouca fé. A nossa falta de humildade, de nos reconhecermos pequenos, imperfeitos, colocarmos tudo na mão de Deus. Né? As pessoas, nas menores dificuldades, se desesperam, ficam aflitas, se desequilibram. Né? Eu sinto isso lá no meu centro espírita, e depois da pandemia houve um certo agravamento desse quadro com relação aos trabalhadores. Sempre existiu, né? E debito isso à falta de estudo, falta de fé, né? Mas depois da pandemia parece que foi agravado, né? As pessoas, tem alguns que não têm a perseverança no trabalho, faltam muito, né? Aí ficam desequilibrados e voltam, mas quando voltam tem que ficar no estaleiro, a gente chama lá, tem que ficar em tratamento. Então, é uma série de fatores, né? Eu ficaria o dia inteiro aqui lembrando de tudo, mas é por aí. Muito obrigado, aí. Muito boa participação. Dona Mildes, por gentileza. Bom, como o meu nome foi citado, eu não marquei 5, não, viu? Ainda estou
muito terra-terra, mas com muita boa vontade. A minha colocação, quando eu disse moderado, é justamente de acordo com a função que estará desempenhando na tarefa. Todos os trabalhadores têm funções determinadas, né? É uma divisão de trabalho. E nessa divisão de trabalho, há alguns problemas que surgem inesperadamente. No tocante, por exemplo, a uma reunião, de acordo com o objetivo da reunião. Uma reunião de desobsessão é diferente a uma reunião de assistência espiritual normal. Então, de acordo com a vivência daquele momento, a gente precisa de um equilíbrio tal e constantemente ligada à espiritualidade maior. Então, no meu caso, eu também faço questão, como médium de incorporação que sou, nós dividimos a tarefa daquele que está com a equipe, com o público. Tem um dirigente e uma equipe responsável. A equipe que está com os médiuns, os passistas e os médiuns que estão para o intercâmbio mediúnico. Então, como eu também trabalho na incorporação, muitas vezes a gente já sintoniza a entidade um pouco antes da comunicação. Então, não dá totalmente para estar na coluna 5, mas quando o amor trabalha, a equipe sustenta e tudo saia contento. Por exemplo, num grupo grande, como dirigente de uma reunião de desobsessão da noite, onde o público aumenta cada dia, e é preciso ter uma coordenação em cada setor, para que tudo saia contento e na avaliação geral a gente possa dizer missão cumprida, vale a pena buscar Jesus, estudar, como já foi dito, e atender os próprios trabalhadores, porque, às vezes, na preparação inicial, a gente vê tanta tristeza no olhar da criatura, um esforço enorme, até aquele coração que chegou um pouco atrasado, ele teve tantos desafios. Se nós não tivermos amor, sinceridade com aquela equipe que está conosco, como nós vamos ter para com os espíritos obsessores? Então, é bastante complexa a análise. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, viu, dona Nilce? A senhora foi muito feliz. Eu até me valho dos seus comentários, no sentido de que eu também sempre tive mais nessa tarefa de desobsessão. E não que ela seja a melhor, longe disso, né? Mas ela é uma vitrine muito importante para se ver os espaços e os caminhos que se tem que melhorar, né? E é o que nós estamos aqui provocando, para cada um fazer essa reflexão.
É lógico, em todas as tarefas requer essa atenção, e eu também me valho, né, do Chico e do Emmanuel, né? O Emmanuel nunca foi sempre dócil com o Chico, não é? Então, eu puxo para mim essa condição, e eu sempre me puxo a orelha, né? Eu sempre acho que eu posso fazer melhor, que eu devo fazer melhor e devo me esforçar. É esse o foco. A Maria Cícera está na fila também, Maria, por gentileza? Acho que não, só eu acho que ela já falou, ficou com a mãozinha Ok. levantada. Eu acho que a gente pode passar já para Ok. a próxima. Ok, nós tivemos até poucos comentários, o que nos ajuda aqui com relação ao controle do tempo. Gostaria apenas de encorajar a todos, porque nós sabemos que essa apresentação aqui trazida dessa forma, cutucando-nos, às vezes nós temos um pouquinho de dificuldade de falar das nossas ainda dificuldades na tarefa, né? Porque o nosso habitual, e todos onde convir, né? Nós sempre desviamos o foco, jogamos a culpa, às vezes, na casa, nos colegas, e a gente trouxe a proposta, como já disse por 2 vezes, para provocar o que eu, né, vejo, o que eu faço, onde eu estou posicionado mesmo nessa graduação que a gente passou. Então, pediria que todos possam se encorajar, colocar claramente, porque também, como dito aí no começo, né, a Silvia e depois o outro nosso colega, nós estamos todos realmente numa condição ainda de bastante imperfeição. Bom, então vamos seguir um pouquinho mais, né? A Uzi de São Paulo levantou a mão, Moisés. Pois não. São Paulo, vamos lá. que é o Valteno. Acho que é o Valteno. Não, é o Valteno mesmo, não é a Uzi, não, é o Valteno, tá bom? A gente, ouvindo, Moisés, assim, muito boa esse início que vocês trouxeram, essa reflexão, e eu fiz uma pergunta dentro de mim mesmo, assim, o que é esse equilíbrio mental, né? Porque, às vezes, nós podemos estar no nosso equilíbrio na nossa faixa inferior, né? No nosso relaxamento, na nossa má vontade, no nosso... Então, para a gente está tudo bem, porque a gente não se compromete mais do que acha que pode se comprometer. E todos estão no seu equilíbrio, cada um no seu lugar, né? O que está lá no vício, ele está no equilíbrio dele. Se tira ele de lá, ele reclama, porque ele sai da faixa em que ele se habituou. O ponto é a gente entender qual é o ponto de equilíbrio que nós queremos encontrar, qual é a faixa mental que nós queremos estar. Porque, na verdade, todos nós variamos de uma faixa inferior para uma faixa superior, nós temos picos, nós temos altos e baixos, mas nós devemos elevar a nossa barra. Nós temos que botar o nosso objetivo acima do que a gente já conquistou, sempre, né? E buscar ficar lá. Aí, dentro disso, a gente sempre vai se perguntar: estou servindo mais? Estou amando mais? Estou renunciando mais? Estou me sacrificando mais? Essa é a faixa de equilíbrio mental de um Cristo, por exemplo, né? Onde o sacrifício e o amor estão acima de tudo. Mas se eu estou equilibrado porque eu estou bem no meu emprego, bem com a minha família, não tem confusão, não tem conflito com ninguém, nem sempre a calmaria, né, significa o equilíbrio da mente da gente. Às vezes, o movimento de luta, o movimento do desgaste, até nas relações, porque a gente busca o certo, às vezes é parte da luta, né? Mas, pensando agora como obter esse equilíbrio, eu fico imaginando que a oração e todos os bons hábitos, e o cumprimento do dever, eles vão contribuir para isso, né? Então, tem uma página do André Luiz, chamada Concentração Mental, depois eu vou colocar aqui para o grupo, né? Que fala, você não falar mal dos outros, você ouvir com atenção, sem ouvir com malícia, olhar sempre o bem, não ficar vendo a falta dos outros. Então, são todas questões que interferem no nosso equilíbrio mental. Então, se eu passo o dia inteiro falando mal dos outros, discutindo, não sei o que lá, e reclamando da vida, eu não vou obter o equilíbrio mental, né? Então, essa uma questão. Então, discutir assim, o que é esse equilíbrio, ele é complexo, né? Não é simples. Mas é isso, é que a gente queria contribuir. Legal.
Valteno, você foi assim muito feliz, explicou muito mais, ou melhor, bem melhor do que eu. Vamos te trazer para o grupo, tá? Agora, Valteno, esse é o ponto. Você foi muito feliz, mas esse é o ponto. Cada um fazer esse exercício para saber qual é essa faixa que tem que flutuar, né? Para melhora, evidentemente. Você foi no cerne da questão. Foi muito, muito feliz. Muito bem. Tem alguém na fila aí para falar, José Carlos, por favor, ou não? Não, Moisés, eu acho que a gente já deveria ir para os casos, que são 7h42 já. Nossa, então vamos lá. Nós vamos passar, então, agora para uma outra dinâmica e nós vamos fazer um estudo de caso. Haverá uma divisão de salas, serão 2 casos, 2 salas, e nós vamos, a princípio, aqui colocar uns 20 minutos para leitura, não é leitura, nós vamos colocar um videozinho em cada sala, e é uma situação, 2 situações, e o grupo vai fazer um debate rápido, e alguém, por favor, se prontificar a voltar depois na sala principal e fazer um resumo disso, mediante as perguntas que estão ao final do caso, mas sem respondê-las exatamente, se não quiser, né? Mas dentro do contexto das perguntas, fazer um resumo. Ok? Então, são 2 situações. Isso. Pode preparar, então, José Carlos, por favor. O Valteno vai abrir as salas? Pode ser, Valteno? Você consegue, Valteno? Rápido. Vou me esforçar aqui. Se eu tiver dúvida, eu peço ajuda para a Cristina, que deve estar por aí. Se você não então conseguir, eu posso tentar também aqui. Se você não conseguir, Valteno, eu já vou retirar você do grupo. Temáticas. Salas temáticas. Teremos 2 salas. Então, uma fica aqui, nesta sala, né? E a outra vai para a sala B. Eu tenho que parar a apresentação. Sim. Salas. Tem ordem aleatória, tá, Valteno? Ok. Só que nós gostaríamos que na sala A, que é o caso A de Ana Paula, ficassem Gilberto e Ana Laura como coordenadores. Eu vou colocar a Ana Laura como coordenação, porque aí ela tem direito de escolher para onde ela vai. Beleza. E na sala B, que é o caso B do Oswaldo, ficaríamos eu, Moisés e Leila. Ok. Enquanto eles organizam, de novo, só um repasse, né? São 2 situações, 2 tarefeiros, tarefas distintas, e, resumidamente, a problemática que eles apresentam, né? Como a gente vê essa questão. Como a gente se posiciona, como a gente ajuda. Ou, quando não, um desses personagens somos nós mesmos, por vezes, né? Sim. E podemos também disponibilizar o videozinho de cada caso, caso A e caso B, no grupo, né, se for permitido. Depois. Como nós comentamos, né, a tecnologia sempre deixa a gente um pouco mais lento aqui nas ações. Então, peço a compreensão de todos aí, por favor. Tudo bem aí, Valteno? Então, você fez, estou aguardando você. Então, mas eu guardei você. Eu coloquei aqui agora para abrir salas. Participar, está aqui. Vamos lá. O que eu não sei é separar, por exemplo, as pessoas vão clicar em participar, sem problema, pode ir. Tá, eu coloquei, tá? Pedi para abrir as salas agora. Vamos ver que sala que a gente vai cair.
Acho que deu certo. Eu não estou entendendo. Em que sala eu estou? Bom, Na 1? É isso? sim. Não é letra? Não, não tem problema. É onde nós estamos aqui mesmo, tá? Beleza. Eu mexi aqui e acabei saindo da reunião. é assim mesmo. Então, nós temos duas salas, né? 1 e 2, ou situação A, caso A, e caso B. Então, deixa eu finalizar aí a distribuição, que nós vamos soltar um videozinho de 3 minutos, que resume uma situação, ou seja, duas situações, né? Para a gente avaliar, com umas perguntinhas no final. Mas não se preocupem, porque haverá o slide com essas perguntas para a gente debater, né? Para a gente responder. Já se organizou, Zé Carlos, pode fazer. Eu acho que o Eduardo levantou a mão. Eduardo? Oi, bom dia. Só para avisar que houve um problema técnico, acho que abriram mais salas, e na sala que foi o Gilberto, a gente só estava em 4. Então, a Cristina, que tem mais experiência, pediu para todo mundo retornar para a sala principal, né, para depois vocês verem o que vão fazer. Mas, pelo que a Cristina deu a entender, haviam aberto várias salas, tá? Eu estava numa sala com 3 pessoas só. Inclusive, E eu estava numa com 4. Pois era essa a minha dúvida, porque aqui está com 2 salas a hora que eu abri. Mas eu não... Melhor você conduzir por aí, Valteno. Na sala que eu estava somente eu. Eu fui para 6, mandaram eu vir de volta para outra sala. Olha, fiquem todos onde estão. Eu vou lá buscar o pessoal da outra sala e volto para cá. Mas a Cristina que vai conduzir isso aqui, porque a gente não sabe fazer. E olha, houve treinamento ontem e deu certo. E até a Cristina sugeriu fazer 4 salas. Eu falei, não, vamos fazer 2 salas só, que é mais simples, né? Sala A e sala B. E houve treinamento ontem à noite e não deu problema. Por isso que eu queria que o Valteno, né, que está lá na coordenação, fizesse essa distribuição para não, acho que, ter duplicidade. Eu gostaria de comentar que não sei se todo mundo aconteceu a mesma coisa, mas no meu caso, eu fui jogado para a segunda sala e do nada me jogaram para fora. Então eu desconectei, aí eu tive que entrar de novo na nossa reunião. Então pode ser que algumas pessoas passaram pelo mesmo, tá? Então. Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu entrei para a sala 3, ficamos lá só o Moisés e eu. 2 outras pessoas entraram e depois saíram. E aí o Moisés e eu disseram, não, então vamos retornar para a sala. A minha sala seria a sala 3, com o tema 3. Talvez eu volte para lá, para ver o que é que está acontecendo, né? Não, nós vamos juntar todas as salas aqui. Era justamente esse o risco que a gente corria. Eu abri 2 salas, mas eu não sei se mais gente abriu, e então a ideia agora é voltar tudo para uma sala, a sala principal, né? E daqui dividir em 2. José Carlos, você pode me colocar como organizadora? Eu posso ver se eu consigo ajudar? Ou Valteno? Já coloquei. Acabei de colocar, Cristina. E eu fechei todas as salas, Cristina. Então, as pessoas que estão aqui são... Acho que continuaram. Teve gente que deve ter saído da reunião. Pode fazer. Eu estava com 4 na sala, eu já estava começando a contar o caso 2, mas só entrou 4. Aí saiu. Passando para a Cristina conduzir. Então, Cristina, quando eu abri 2 salas, eu não sei o que aconteceu. Tem que abrir uma sala só, né? Na verdade, a pessoa fica na sala principal aqui e abre mais uma sala para ir metade para outra sala. E na outra sala vai... Por exemplo, eu e a Ana Laura vamos para outra sala, Cris, tá bom?
Tá, se vocês forem, eu passo vocês depois. Vocês vão. Eu não consegui fazer uma única sala, tá? São 2 salas mesmo. Qual o tempo? 20 minutos? 20 minutos. 20 minutos. São 2 casos, Cristina. Tá. De 3 minutinhos, então dá tempo, tranquilo. Então fica o José Carlos e o Moisés num grupo, é isso? E a Leila, tá. Eu vou fazer, depois eu vou colocando vocês, tá bom? Obrigada, Isso, Cris. por favor. Sala temática participativa. Apareceu Cris, 2 para mim aqui, né, Laura? eu posso entrar, então, agora? Participe Então, de uma sala sala 2? temática? Sim, todo mundo pode aceitar a participação. Ana Laura, Gilberto. E a Leila. A Leila já está aqui. A Leila. Ana Lúcia, Cícero, Leila. Leila está aqui já. E a Leila com quem mais? Pergunta para ela. A Leila com o Zé Carlos e o Moisés. Cadê o Moisés? Não está aqui. Não? Não consigo passar. Ô, Leila, nessa sala aqui vão estar você, o Moisés e o Zé Carlos, é isso? Tá. Então tá certo. Quem que fica aqui? Isso. Leila. Vou tentar passar, mas não estou conseguindo. O Moisés não entrou. O Moisés saiu da... Fecha o microfone. Não, não deu certo. Que bagunça, meu Deus do céu.
Não consigo fazer isso. Gilberto, vou tentar colocar você agora, tá? Vocês não conseguiram, Silvio, Shirley e Maria Lúcia, entrar nas salas? Pode falar, Silvio. Peço desculpa, eu estou com o celular, tenho muita dificuldade de abrir os pontos para fazer a votação.
Pessoal, deixa eu falar uma coisinha. Foram apresentados nos dois grupos o mesmo caso, tá? Foi apresentado o mesmo caso. Acabou não sendo apresentado dois casos diferentes. Não sei o que aconteceu comigo. Acho que me tiraram da onde eu estava. Nem todo mundo foi para a sala. Gilberto, peguei o final da... Mas eu estava participando ativamente. Eu também, dona Milton. Fui arrancada da sala, mas já voltei. Gente, era automático, o fechamento da sala tinha o prazo e fechou, dona Milton. Agora nós estamos em outra tecnologia. Eu fiquei perdida aqui. No trabalho do Cristo, a gente é levado para onde a gente não quer ir, gente. Mas olha, verdade. Eu não arranquei ninguém da sala, tá, gente? É a lei da afinidade, né? O sistema é que puxa todo mundo para a sala principal, tá bom? Foi uma encarnação, acabou. José Carlos, a gente ficou com um caso só. À esquerda da tecnologia. Mas o tema é bastante interessante. A primeira coisa que eu vejo a grande importância para a mais simples reunião é ter um regimento interno com tudo bem explicadinho, a rotina da reunião. E isso é de importância, a divisão do trabalho. O que está acontecendo no caso, não sei se eu posso falar, o tempo está curto, né? É uma obsessão simples. Não há aí uma intervenção espiritual, e sim uma situação vivenciada pela própria criatura. Então, é muito interessante aquele papo amoroso, respeitoso. Por exemplo, muitas vezes a criatura nem quer receber o orientador espiritual, porque conforme a denominação do orientador, o médium vai ser julgado. E é muito triste o julgamento da criatura. Acontece que a espiritualidade, os mensageiros de Jesus formam equipes. Nem sempre aquele que é o coordenador de tudo pode estar, mas ele envia o mensageiro dele. Normalmente, eles costumam utilizar pseudônimo. E muitas vezes, por exemplo, eu recebo Ivone, mas muitos poderão criticar Milton recebendo Ivone. Por exemplo, um outro, eles utilizam pseudônimo. Isso não deve envaidecer ninguém. Conhece-se a árvore pelo fruto que ela oferece. E a boa vontade, o amor é tudo. Por exemplo, nas tarefas que a gente está, nós chamamos por ordem alfabética os médiuns que querem dar a palavra do plano espiritual orientador. Tudo isso, com muito carinho e responsabilidade, é solucionado. O médium está precisando de atenção, de ajuda, de apoio e não julgamento. É isso que destrói o crescimento mediúnico da criatura. Muito bem, dona Milton, muito bem. Comentários muito pertinentes, a gente agradece. Bem, vamos nós, no tempo, né, tá sendo nos prejudicando um tanto quanto,
desculpem as falhas, né? Vamos pedir para alguém fazer um comentário. Eu fiquei em dúvida se as duas, Gilberto, o outro caso da Ana Paula foi na outra sala ou também não? Foi o mesmo do Oswaldo? Não, os dois foram do Oswaldo. Ok. Ana Paula não foi colocado. Tá, na sala que eu estava a Silvia. Silvia, você está aí? Silvia Seco? Silvia Seco. Você está, Silvia? Estou sim. Você poderia fazer, me atender na gentileza de fazer o comentário lá da sala, um pequeno resumo, um comentário? Sim. Por favor. Na verdade, se levantou a dúvida, né, se realmente seria um caso de fascinação ou uma interpretação equivocada do outro médium. Mas, de um ponto de vista geral, a gente acredita que seja um caso de fascinação, porque não condiz com a doutrina espírita trazer casos de previsão do futuro, né? Como foi sugerido, foi colocado. Tudo tem uma finalidade nos casos de comunicação. Então, a gente acredita que seja um caso de fascinação. E a medida correta a ser adotada seria, primeiro, conversar com o dirigente da reunião, no particular, e passar para mais pessoas observar a comunicação, e vendo-se que era um caso de conversar com esse médium que estava se deixando levar pela vaidade, e explicar para ele os objetivos da reunião mediúnica, né? E para que ele se atentasse e se conscientizasse. E que talvez, é um caso que a gente precisa já estar preparado, que o médium fascinado, ele não aceita que está sendo fascinado, né? E que provavelmente ele se afastaria da reunião, pelo menos temporariamente. Daí eu peço ajuda aí para um amigo do grupo que queira complementar. Eu vou tomar a palavra, se me permitem, pessoal, me perdoem, só por causa do avanço do tempo. Bom, na outra sala a gente tinha um outro caso também de uma outra personagem, né, também que apresentava desarmonia e desequilíbrio na tarefa, mas o que vale aqui é a gente extrair de que todos entendem, evidentemente, que esse personagem, quando não nós mesmos, precisa de ajuda, precisa a conversa reservada, precisa levar para a diretoria, como alguém colocou também, outros elementos do grupo também precisam dar anuência ao problema, né, para que não fique só no apontamento de um único. Então, acho que a gente cumpriu esse papel, né? O caso aqui do Oswaldo ficou mais, aliás, mais não, o único que foi posto, nos parece mesmo o caso de fascinação mais adequado, mas, enfim, a gente coloca aqui até esse ponto da nossa apresentação que todos nós estamos extremamente ainda imperfeitos, a caminho de uma melhora, né? Mas o importante é que nós estamos apontando esses caminhos aqui. E o mais importante é que cada um de nós nos coloquemos aqui, eventualmente, na condição também desse personagem ou próximo a ele, ou, né, com problemas semelhantes ao que ele apresenta também. É isso que a gente sempre quis trazer aqui hoje, né, para provocar. Eu faço isso também, eu também me deixo acometer por essas dificuldades. É isso que a gente quer que realmente, como o Valteno colocou lá atrás, a gente vá ao cerne da questão. Eu sou um desses personagens, eu chego lá na recepção desarmonizado e me desentendo com os colegas, eu vou lá para fazer sustentação de uma palestra e falo alto e não me concentro e não fico em oração. Então, é essa questão que a gente queria colocar e a gente está acabando trazendo aqui. Vamos seguir, né, por causa do tempo que nos acomete. Eu vou pedir aqui para a Ana, por favor, dar uma equilibradinha e ler para nós. Ana. Todos me ouvem bem? Sim. Ok. Bom, vemos nitidamente nessa situação que é muito delicada,
E para nós espíritas, por que não, né? A gente sempre tem que ter em mente o que é tão claro e óbvio que o Kardec nos deixou, mas é sempre bom essa revisitar, né? Sempre é bom, sempre é bom. Então é a pergunta 459, né? Capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Bom, olha o que os nossos amigos espirituais nos respondem. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Lembrando a observação do apóstolo Paulo na Epístola aos Hebreus 12, capítulo 1, né? Capítulo 12, versículo 1, segundo a qual somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Muito mais do que simplesmente presenciar nossas ações, transformamos-nos, não raro, em instrumentos de desejos, manipulando-nos como se fôssemos marionetes. Essa questão foi tirada também do livro Quem Tem Medo de Obsessão, do Richard Simonetti, né? É o primeiro capítulo. Então, aqui fica um ponto de reflexão para que a gente não esqueça essa questão de Kardec, tá bom? Muito obrigada. Passo para você, Moisés. Obrigado, Ana, obrigado. Eu acho que realmente é sempre, sempre, sempre oportuno, né? Nós colocarmos essa questão das influências que nós recebemos, né? Peço para os meus amigos ficarem de olho aí no chat e no levantamento de mãos, que eu não estou vendo. Vamos seguir. Nós vamos lançar aqui mais uma pergunta, aliás, duas, e eu vou, de novo, né, esclarecer que nós tivemos a intenção de apontar aqui a problemática que existe nos centros e que poucas vezes se fala, tais como essas perguntas que eu vou colocar aqui. Então, não vamos nos sentir muito constrangidos por nós trazermos essas perguntas aqui, porque elas existem e é fato, né, e a gente quer colocar. Então, como o próprio caso do Oswaldo trouxe, a gente vê colegas tarefeiros fascinados no centro, a gente vê colegas que tomam remédios no centro e estão na tarefa, e remédios, por vezes, como eu já constatei, tarja preta. Então, de novo, o propósito não é levantar uma polêmica, mas é trazer uma realidade que pouco se fala. Eu penso, na minha visão, né, já convivi em alguns centros como tarefeiro, e são questões que não se abordam. Falam-se em off, coisinhas, né, sem muita certificação. Então, nós queríamos saber como lidar com essa situação. Gostaríamos de comentários de todos para essas situações que podem e devem ocorrer também em centros diversos. Quem se habilita? Regis levantou a mão. Pode falar, Regis. Pessoal, eu vi um pessoal da AMERGS, né, da AME, Rio Grande do Sul, fazer um comentário sobre isso. E eles dizem que, em muitos casos, pode-se sim tomar remédio, tarja preta, e participar, inclusive, do trabalho mediúnico. Tá? Isso é para nossa reflexão, tá bom? Só isso. Obrigado. Tarja preta? Muito interessante. Sim, isso mesmo, em determinados casos, né? Eu achei muito interessante o comentário, inclusive isso não é algo muito acessível no YouTube, tá bom? É fácil acessar isso. Regis, contribui muito o que você trouxe, porque lembram-se, na nossa primeira parte, a gente falou bastante da AME, né? A AME, essa instituição tão valorosa aí que vem esclarecendo muito, né, as coisas da doutrina e o espiritismo, somando-se, inclusive, nesse nosso aprendizado, e é bem interessante o que você traz. Devemos pesquisar, efetivamente. Então, como trazemos uma pergunta como essa, né? Tem pessoas que tomam remédios? Ok, tem. Bom, mas é possível,
né? Como você trouxe, né? E essa instituição atesta que é possível para algumas tarefas tomar remédios e ir para uma tarefa, fazer uma tarefa mediúnica, principalmente. Então, isso que a gente quer mesmo provocar, esse debate, e para a gente ir buscando esses complementos de entendimento, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Moisés, a Isabel. Pois não, Isabel. Olha, eu não participei da primeira parte do trabalho, né, na outra semana que vocês abordaram, mas vendo essa colocação, eu tento lembrar, primeiro que não sou da área médica, mas imagino o quanto que não já se aprimorou essa questão da farmacologia. Eu não sei se há casos, e provavelmente há, da pessoa que fez uso, ela está em equilíbrio, mas, porém, deve usar por uma manutenção, por um tempo. Então, assim, você falar, eu acho que gera até um certo preconceito da nossa parte, a gente precisa tomar um certo cuidado, né? As coisas evoluem, mas eu entendo qual foi o objetivo. Se a pessoa partir para um medicamento, um psicotrópico, uma tarja preta, é porque passou por um momento, sim, de desequilíbrio, de desajuste, como todos nós somos suscetíveis, né? Agora, qual que é o limite entre ela estar tomando remédio e ela não poder participar? Eu acho que fica uma parede muito grande. E não seria eu a falar assim, não se pode, quem toma tarja preta, participar de uma reunião. É meio complicado, né? Mas entendo o cuidado que a gente tem que ter. Legal, Isabel, estamos cumprindo, eu estou satisfeito com o objetivo, né? Você complementa a fala do Valteno lá atrás, né? Qual é esse ponto de equilíbrio? Mesmo com remédios, estamos tendo que aprender agora que é possível e é satisfatório, né? Então, isso acho que a gente está tendo ganhos aqui nesse sentido. A gente já não tem mais tempo para abrir mais. O Robson levantou a mão, Moisés. O Robson pode. Vamos, Robson. Ô, Moisés, nós somos da mesma casa, né? E eu queria ir para o último tema, que é o tema mais difícil. Normalmente a gente fica, desculpa, né, eu falar isso, mas a gente fica rodeando o que nós temos que fazer diante dessas situações, tá? E nós vivenciamos situações, certo, Moisés, parecidas, e nós tomamos uma decisão de reeducar. Tá? Então, chamamos o departamento de ensino da casa que a gente pertence. Esse departamento preparou uma reciclagem, vamos chamar assim, né, para médiums, né, da reunião mediúnica. E o que a gente trouxe ali? A base. A gente trouxe Kardec, Livro dos Médiuns, Divaldo, né? Manuel Filomeno de Miranda. Sabe que nós tivemos problema, porque a fascinação é um negócio difícil. Mesmo diante disso, alguns médiuns saíram da casa. Mas é melhor isso. Agora, nota, foi com amorosidade, foi através de curso e tal. Então, a solução, ela não é fácil, mas ela existe e está lá na base, né? Livro dos Médiuns. Pega lá, você vai ver qual é a definição de fascinação, né? Tá? E aí, se você pegar o Manuel Filomeno de Miranda, né, você vai ter muito mais informação. O próprio Emmanuel, né, o Chico tem vários trabalhos ali. Então, a educação aí é amorosa, né? Não é já julgar, tirar a pessoa da tarefa, não. Vamos para um curso, né? Alguns não aceitaram ir para o curso, tá? Vocês terem uma ideia, tá? E a gente tinha questões ali difíceis, eu vou resumir assim, tipo de ranger de dentes, instalar de dedos, aquela coisa, né? Era uma reunião mediúnica muito show, sabe? E aquilo começou a preocupar alguns dirigentes da casa, tá? Eu era um deles ali. Muito bem, não Robson. Foi fácil e não é fácil, tá? Muito bem. Muito bem, agradeço, Robson. Era melhor mesmo que alguém, né, de não nosso grupo trazer essa questão, mas você foi bem preciso. Leila, por favor, você quer falar algo? É algo assim bastante rápido, é só nós termos aquela lembrança que a ciência, a medicina, ela está acima da religião, né? E às vezes a gente se confunde, quer dar uma de médico e não dá. Aí a gente já sabe que a ciência tem que prevalecer nas condições. E o Brasil, como a gente falou na live anterior, ele é o país com mais depressivos. Você imaginou? Nosso Brasil, né, pátria do evangelho, é uma doença. E as pessoas se suicidam pela depressão. Então, é um alerta, assim, bem grande
também, assim, não ficar com ressalvas de usar tarja preta, porque, como disse muito bem a Isabel, né, contribuiu bastante, existe medicamentos de última geração aí que ajudam bastante, até em crianças, às vezes, comendo. Muito obrigada. Ok. Ô, Leila, fica na linha aí, eu só vou finalizar, porque eu pulei um slide, e o que está escrito em vermelho nesse último slide é o chamamento que a gente quer deixar. Qual a lição a gente vai levar para casa hoje com esse conteúdo que a gente trouxe? Tá? Qual a lição, qual reflexão, e devemos continuar pensando em tudo que a gente debateu aqui. Leila, você encerra para a gente, por gentileza? Então, Ana Laura que vai fazer. Ana Laura. Ana Laura. Desculpa. Perdão. Senão é overdose de eu comigo mesmo. Ai, amigos. Bom, foi uma hora e meia, assim, de muita reflexão, e é um chamamento, assim, para nós mesmos, né? Que, como estamos fazendo nas nossas casas e conosco, principalmente, né? Então, eu convido a todos que nós possamos fechar os nossos olhos nesse momento, e que venha na nossa mente o Cristo, o modelo a ser seguido. Senhor Jesus, de joelhos em espíritos, todos nós agora nesta manhã que estamos participando deste encontro do projeto Centro Espírita, que seja derramado, Senhor, sobre cada cabeça que aqui esteja, que aqui está, a responsabilidade de nos olharmos todos os dias no nosso espelho da alma e nos vermos como espírito que somos, postos aqui na Terra, nesta encarnação, a executar uma tarefa. Se estamos na nossa casa espírita, que possamos revisitar todos os dias, como Santo Agostinho nos mostrou, o que fazemos, como estamos executando as nossas tarefas, nos nossos lares, nos nossos trabalhos do ganha-pão de cada dia e na nossa casa de elevação moral, que são os nossos centros espíritas, que possamos ser um exemplo de amor, de caridade, de perdão e, acima de tudo, de humildade, de acolhimento e de amor. Que essa seja uma pauta diária em nossas vidas. Como estamos? Olhando sempre para nós. Rogamos a espiritualidade, a inspiração, para que este grupo, Senhor, cada vez, cada sábado, cada semana, possamos estar irmanados no teu propósito, Jesus, porque o Senhor é a nossa meta. Gratidão por esta manhã, possamos ter uma semana de amor, de paz e de alegria. Que assim seja. Muito obrigada a todos os amigos. Que assim seja. Muito obrigado a todos pela participação assim e colaboração, gente. Gente, foi ótimo. Fiquem com Deus. Para pensar. Muito obrigado, viu, pela participação de todos. Obrigado por todos. Muito obrigado a todos. Até a próxima semana. Muito obrigada, amigos queridos. Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês.